A defesa tem a palavra, Excelência. É uma afirmação que foi imortalizada, um dos maiores advogados que nós já tivemos nesse Brasil, Dr. Evandro Lins e Silva, que seu livro, especialmente A Defesa à Palavra, já reli mais de 5 vezes, com certeza. Tive a feliz surpresa de descobrir que o nosso colega Paulo Ramalho teve contato direto com esse grande baluarte da nossa advocacia. Então aqui temos uma espécie de ligação direta com Evandro Lins e Silva, o que me deixa mais feliz ainda. Esse livro, que é uma verdadeira bíblia do advogado de júri, um manual indispensável para aqueles que se desejam fazer iniciados nos augustos mistérios do Tribunal do Júri. E falo de augustos mistérios, doutor, porque não é muito simples entender por que as pessoas fazem o que fazem. A lógica comportamental não é uma lógica formal e dedutível, como se fosse uma mecânica. Entender o porquê que as pessoas agem, porque fazem ou deixam de fazer alguma coisa, é o grande mistério do trabalho do advogado. Eu diria até que entre a vida e a morte, há mais coisas do que sonha a nossa vã filosofia ou a nossa vã promotoria. E esse livro também nos ensina algumas lições muito pertinentes a esse julgamento. A primeira delas diz respeito a quando se começa o julgamento, o próprio Evandro... Certo? O próprio Evandro, doutor, ele dizia que ao ouvir essa expressão, a defesa tem a palavra, mesmo com tanto tempo de advocacia, a boca fica seca, as pernas querem fugir do plenário, há uma espécie de uma descarga de adrenalina que faz com que temamos um pouco, mas a fibra moral que constitui o advogado, especialmente o advogado do júri, faz com que fiquemos aqui e enfrentemos o julgamento, que combatemos o bom combate. Hoje eu tenho certeza que sairemos daqui, doutor Edson, também, todos dizendo que combatemos o bom combate, nunca o mau combate. Não vale a pena lutar uma má batalha. Outra grande lição do nosso maior advogado é o binômio vítima e acusado, excelências. Imaginem que aqui em Maringá, trazendo a lição de Evandro para Maringá, vossas excelências, que são todos homens hoje no conselho de sentença, estão passeando com a sua esposa e alguém passa e dá um soco na cara dela e continua partindo para cima para agredir a mulher amada. Vossas excelências agem de maneira legítima contra a agressão injusta, mata essa pessoa para fazer cessar a agressão e ingressarão no processo, denunciados pelo Ministério Público como réu. E aquele que é o agressor será chamado de vítima. Então essa nomenclatura é pequena para se entender os personagens de um processo. Não se apeguem ao nome réu, acusado e vítima, porque hoje, especialmente, de vítima, Ademir não tinha nada. Ademir era um assediador que tentou assediar a mulher de Adriano. Mulher que o promotor diz que não sabe se existiu. O que eu sei é que Adriano sempre foi deixado à própria sorte, abandonado por tudo, abandonado por todos, abandonado pelo Estado que se fez presente apenas na sua vida para acusá-lo. Até a mulher que ele amava o abandonou. E não tenho dúvida de que se ela aparecesse para testemunhar, estava aqui sentada como ré também, porque ninguém ia acreditar na palavra dela, assim como nunca acreditaram na palavra dele. O Dr. Edson Semensati mencionou o projeto que nós estamos desenvolvendo pela OAB. Fez parecer, Dr. Paulo, que o projeto era destinado a ti, que era um projeto do Paulo Ramalho. Mas não é. Esse projeto que nós estamos desenvolvendo, Excelência, ele busca realmente oferecer defesa, um momento de defesa àqueles que estão em estado de vulnerabilidade social, assim como Adriano, largado sempre à própria sorte. E para que nós, advogados, que fazemos parte da comissão do Tribunal do Júri, possamos estudar, aprender e aprimorar a advocacia local, é que decidimos exercer esse projeto, fazê-lo acontecer, e é esporádico. Não vai ser rotineiro que a comissão do Tribunal do Júri esteja aqui no plenário defendendo as pessoas, porque tem perfis escolhidos, certos para serem defendidos. O que aconteceu é que a vida nos sorriu, infelizes coincidências. Coincidiu desse julgamento estar marcado para hoje. Coincidiu de, em um momento, eu ter feito uma ligação para o Dr. Paulo, a gente ter conversado e ele ter se disponibilizado a vir até Maringá. Coincidiu que a palestra está marcada para amanhã, por uma série de coincidências. Não trouxemos o Dr. Paulo aqui para desagradar, para provocar, tanto que tivemos a hombridade de ontem passar nos gabinetes dos doutores
para nos apresentarmos, para saber quem é que estaria aqui no plenário. Esse é o projeto. E junto com a Comissão de Inteligência Artificial, desenvolvemos essa defesa que iremos expor aos senhores hoje. Eu pulei os cumprimentos e peço desculpa por essa falta de educação, mas foi a empolgação de falar dessas questões. Desculpe, doutores. Cumprimento o doutor Cláudio Camargo dos Santos, juiz de direito, na mais alta fidalguia, que hoje preside esse julgamento, doutor. Eu já disse isso e faço questão de repetir em público, que para mim é uma alegria, é da mais subida a alegria quando sei que estarei no plenário com Vossa Excelência na presidência. Isso porque, doutor, sem demérito aos vossos colegas, mas falando exclusivamente do senhor, quando nós estamos no plenário e Vossa Excelência preside, eu especialmente não me preocupo com o procedimento. Eu sei que ele vai ser respeitado e não vai pender nem para um lado nem para o outro. Porque como ensinava Maurice Garçon, advogado francês, 2 ideias conscientes não residem na alma humana ao mesmo tempo. Então, enquanto o advogado precisa pensar na defesa e no procedimento, ele sofre um déficit, um rebate de produtividade e coloca em risco a defesa daquele que confiou a ele. E quando o senhor está na presidência, eu sei que isso não vai acontecer, nós nos preocupamos apenas em efetivamente defender. Então, doutor, a comissão também está à disposição do juízo para, no que a gente puder, ajudar a melhorar esse procedimento, o julgamento de Maringá. Temos algumas demandas para melhorar o plenário também, que será providenciada pela OAB. Então, conte conosco, é sempre uma alegria encontrá-lo no plenário. Doutor Edson Aparecido Semensati, nobre promotor de justiça, um grande amigo também, um dos mais antigos promotores de justiça do Estado, né, doutor? Um dos 3? Bacana. Doutor, aqui nós já tivemos embates memoráveis, eu e Vossa Excelência. Mas eu me orgulho de cada um deles, porque nós nunca debatemos na superfície, foi sempre na profundidade. Como ensinava Alfredo Tranjan em seu livro A Beca Surrada, que está aqui no plenário, nós não fomos para aquela briga deselegante, degladiamos sempre como os espadachins, sempre na elegância do debate, muito bem instruído, citando Shakespeare, Padre Antônio Vieira, Henrico Ferri, que peguei as citações com Vossa Excelência. Então foi sempre um debate, por mais que fosse acalorado, respeitoso e de cunho intelectual profundo. Tive a felicidade de dividir com Vossa Excelência a bancada da acusação, quando funcionei como advogado da assistência de acusação, e fizemos uma acusação muito especial, que eu confesso ao senhor que vai para o meu livro de reminiscências do Tribunal do Júri, porque aquele foi um momento especial para mim. Porque eu imaginava e queria colocar em prática que o advogado não precisa esquecer o que ele faz na defesa quando está na acusação. A linha de raciocínio pode ser a mesma. Eu não preciso esquecer o marco defensor para ter o marco acusador. E foi conversando com Vossa Excelência que peguei muitas referências que hoje estudo, especialmente a de Henrico Ferri, tem os seus livros que estudo profundamente. Então eu lhe agradeço pelos conselhos que já me deu, doutor, pelas conversas que tivemos. E sabe que nós também, especialmente eu e a comissão, estaremos à disposição do Ministério Público, porque por mais que diverjamos profundamente, o respeito há de sempre imperar entre nós. Receba nossos cumprimentos, doutor. Aos serventuários de justiça que hoje nos ajudam nesse procedimento, recebam os cumprimentos mais efusivos dessa defesa, porque nós sabemos da dificuldade que é fazer acontecer um julgamento pelo Tribunal do Júri. Não é fácil, isso aqui demanda muita intimação, oficial de justiça correndo para um lado e para o outro, às vezes alguma intempérie faz com que o julgamento seja adiado, é preciso fazer tudo de novo, então o trabalho de vocês precisa ser reconhecido. E saibam que a defesa respeita e admira o trabalho desses servidores. Aos presentes que hoje estão em plenário, vejo colegas, advogados, nosso conselheiro estadual, doutor Everton, meu grande amigo Jordan, nosso glorioso Mazeto, com quem adoro conversar um pouquinho sobre literatura, muitos colegas advogados, integrantes da comissão do Tribunal do Júri. Recebam o carinho, não só os advogados, mas aqueles que se interessam pelo julgamento em plenário. Vejo aqui minha amada e minha sogra, doutora Marlene, que já foi conselheira estadual, conselheira local, é uma pessoa de grande importância para a nossa OAB. Fico feliz que estejam todos aqui presentes. E sei também que mesmo que o doutor Paulo Ramalho não estivesse aqui, ao contrário do que disse o doutor promotor, Vossas Excelências estariam presentes nesse julgamento, porque se interessam pela justiça, se interessam em testemunhar um ato de julgamento público. Se não houvesse o doutor Paulo Ramalho
Se não houvesse Marco Aurélio e Emídio, estariam aqui presentes, porque vêm por se interessar pela justiça. Não é por uma pessoa em especial. Vem para ver o julgamento acontecer. E agradeço por terem se feito presentes. Porque às vezes acontece uma decisão num julgamento pelo júri e saem dizendo por aí, mas foi injusto por isso e por aquilo. Mas ninguém sabe o que aconteceu porque não assistiu. Então é especial que haja sempre público nos plenários para que testemunhem o que é que acontece aqui no julgamento. Vejam o temperamento das pessoas, experimentem as provas e a sua colheita para que depois lá fora façam os comentários mais adequados sobre a causa. Sejam cumprimentados por testemunharem a justiça sendo feita, ou o que nós esperamos que aconteça. Meu caro colega, Dr. Emídio Trancoso Neto, um nome que merecia salário só por tê-lo. Como é que é seu nome? Emídio Trancoso Neto, salário para você. Um jovem advogado muito empolgado, entusiasmado com a advocacia criminal, com a advocacia de júri, com a inteligência artificial e tentando nos ajudar a entender como essas duas coisas podem ser unidas num propósito. É uma amizade recente, mas muito contente também por tê-la adquirido, Emídio. E saiba que o que eu puder fazer para lhe ajudar a progredir na advocacia criminal, especialmente, estará sempre ao seu alcance. Eu não venho de família tradicional na advocacia, não tive nada que pudesse realmente me ajudar nessa maneira. Precisei de muitos colegas que sempre que estendi a mão, tive uma mão estendida de volta. Então, quando precisar, não seja piegas de não pedir ajuda quando precisar. Receba meu cumprimento, espero que nos encontremos outras vezes no plenário. Dr. Paulo Ramalho, tenho a felicidade não só de dividir a banca de defesa contigo hoje, Paulo, mas também de chamá-lo de amigo. Conhecemos-nos pelo acaso ocasional das coisas, como diria o poeta. A vida sorriu num determinado momento em que consegui o vosso contato, liguei para ti, foi a pessoa mais solícita do mundo. Já conversamos sobre inúmeras coisas, não só sobre a advocacia, porque, como ensinava Valdir Troncoso Pérez, saber direito não é cultura. O direito vai muito além disso. O direito é só um instrumento de trabalho, ele é um manual. Então, pelas conversas que tive com o senhor, algumas frases eu roubei na cara dura e utilizo como se fossem minhas mesmo, porque são da mais profunda cultura, doutor. E, utilizando a expressão de um autor que dividimos o apreço, Nelson Rodrigues dizia que o que o homem busca até a última golfada de vida é um amigo sincero na vida. Eu tive amigos na infância, que já não tenho mais, alguns poucos ainda permanecem, tive amigos na juventude que já se foram, tive amigos na vida adulta que permanecem, outros já se foram, e o senhor é um amigo que eu tenho certeza que perdurará, será um amigo perene, porque o senhor deu uma lição ontem sobre o que é amizade, muito mais bela, só quem estava presente vai poder saber o que realmente foi dito, e eu lhe agradeço, doutor, por no momento que eu estendi a mão, o senhor estendeu de volta. Se dispôs a vir do Rio de Janeiro, um defensor público, advogado particular, veio aqui sem ganhar R$1 só para nos ensinar algo, para que pudéssemos vê-lo trabalhando, com certeza que queríamos ver um advogado da vossa envergadura trabalhando, mas também para nos ensinar. E é interessante, ontem eu disse ao doutor que eu tenho muitos advogados que admiro, mas todos já morreram. Eu não tenho a oportunidade de conversar com eles. Só fez o prédio? Nada disso. Alfredo Tranjan está aqui na mesa. Henrico Ferri, Dante Delmanto, Evaristo de Moraes, pai, o filho, grande Rábula criminalista. Então, são todos advogados que eu admiro, mas nunca terei a chance, pelo menos nessa existência, de conversar com eles. Dr. Paulo é alguém que eu admiro e não tenho receio de parecer piegas em dizer publicamente que admiro o vosso trabalho, doutor. E tive a oportunidade, a felicidade de também poder conversar um pouco não muito, com Vossa Excelência. Então receba meus cumprimentos, saiba de público que sou um admirador do vosso trabalho e contigo muito aprendido, Dr. Paulo. As influências que sofri de ti levarei pelo resto da vida. Muito obrigado por aceitar fazer parte desse novo projeto da Comissão do Tribunal do Júri. Adriano de Araújo, lembro que eu conversei contigo a primeira vez e você quase foi às lágrimas, dizendo que não sabia o que estava acontecendo no seu processo, estava novamente largado à própria sorte, não sabia de nada, não sabia nem que ia ser julgado pelo júri. E agradeceu muito por ter feito essa
tentado fazer essa bondade na sua vida para que você fosse defendido pelo menos uma vez na vida. Sua vida é de desgraça. Eu afirmo sem nenhum demérito que você é um desgraçado. Você está sob desgraça. A vida inteira nunca lhe sorriu. Hoje você está num julgamento injusto. Eu espero que daqui para frente haja alguma felicidade, alguma justiça na sua vida. E retribuindo essa confiança que você depositou em nós para defendê-lo, eu espero que ao final do julgamento, independentemente do resultado, você possa olhar para nós e dizer: obrigado, vocês fizeram o que estava ao seu alcance. Se isso acontecer, Adriano, eu durmo tranquilo essa noite, porque eu sei que a confiança que você depositou em nós vai ser retribuída. Aguarde que o julgamento vai acontecer. Hoje você terá uma resposta e esperamos que seja a mais justa possível. Senhores jurados, homens honrados da sociedade de Maringá, ciosos de suas prerrogativas de liberdade e de justiça, não é por acaso que dirijo-me, por último, a vossas excelências, mas é para prestar essa homenagem mais longa e mais profunda. Porque vejam, vossas excelências foram pensados na sociedade de Maringá, uma sociedade grande, então são o que há de melhor para julgar um semelhante. Por mais que tenha se querido fazer parecer que não, é um ser humano como nós, filho do mesmo Deus. No peito dele fulgura a mesma centelha divina que fulgura no meu. Queiramos ou não, é o nosso semelhante. Pode não ser pela vida que levou. A vida pra gente pode ter sorrido mais vezes, para ele não. Foi sempre a cara fechada. Mas é um irmão nosso que merece um julgamento justo. Merece ser ouvido. Sempre que disse alguma coisa foi desacreditado. Inclusive hoje, nada do que fala parece que resolve. Ora, por quê? Por que não ouvir Adriano só porque ele é morador de rua? Porque é alcoólatra? Porque usa drogas? Alguém que está nessas condições tem menos direito de defender a mulher amada do que outra pessoa? Ou os direitos são direitos apenas dos homens virtuosos? Não! Mesmo um morador de rua, nas condições de Adriano, tem o direito inalienável de defender a sua mulher amada contra um agressor, um assediador. E ela teve sorte de Adriano estar no momento, mesmo incapacitado, quis fazer algo. O que, Marco? Eu não sei, mas diante da mulher amada que foi aviltada, queria dar uma resposta. Chama o sujeito para tirar uma satisfação, não vai aguentar na porrada com ele, porque tem uma séria deficiência na perna. É evidente que ele não ia entrar aqui arrastando, não ia pedir para ele fazer isso. Vocês viram que ele anda com dificuldade. Agora imagine isso numa briga. Você precisando de vigor físico contra uma pessoa que está investindo contra ti, porque investiu contra a sua mulher. Então olhem para Adriano, também como um ser humano, titular de direitos e merecedor de ser ouvido. O legislador quis que o tribunal do júri fosse composto dessa maneira por inúmeras razões. Aqui no Brasil começamos com o júri ainda na época do Império, onde julgava crimes relacionados à imprensa. Nesse modelo, eu acredito que o legislador afastou o juiz togado, o juiz do concurso, não porque ele não tem capacidade de julgar esse caso, mas porque um homicídio especialmente envolve tantas circunstâncias satélites que só a sociedade, que é mais próxima de quem está sendo julgado, para compreender. Ora, vamos falar o português bem claro. Juiz e promotor não vivem no mesmo ambiente que a sociedade em geral. Frequentam bons clubes, tomam bons vinhos, têm acesso a lugares que um Adriano da vida nunca vai ter. E tendo um contato mais próximo com o réu, é que vocês conseguem compreender por que ele agiu. Então eu peço que olhem para Adriano como um homem titular de direitos que naquele dia fatídico agiu para salvar a sua mulher de uma agressão, de um agressor, de um assediador. Para conduzir a defesa, que não quero tomar tempo, porque ela exige muitos detalhes, eu passarei a palavra ao Dr. Paulo Ramalho, para que com a sua maestria, que lhe é inerente, é sabida e de notório conhecimento público, conduza a defesa desse desgraçado, para que essa desgraça cesse hoje. Para que ao final do julgamento, Adriano olhe para trás e diga, pelo menos naquele dia de júri, eu tive justiça na minha vida, ao menos uma vez. Agradeço a atenção, passo a palavra ao Dr. Paulo. Eminente magistrado, Dr. Cláudio Camargo dos Santos, a quem quero cumprimentar e expressar o prazer de estar aqui sob a presidência de Vossa Excelência.
Hoje, no mundo digital, quando nós vamos para uma relação profissional, seja ela de que natureza for, a gente tem a oportunidade de consultar tudo sobre as pessoas. Eu costumo brincar e dizer o seguinte: se você conhece alguém que não aparece no Google, essa pessoa não existe. Esquece, porque ela não existe. E tenho muitos amigos aqui no Paraná, inclusive sou um dos fundadores da Associação Brasileira de Advogados Criminais, junto com o Evaristo, que já nos deixou, e peguei as referências dos colegas advogados sobre Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma unanimidade de respeito e admiração da classe dos advogados. Todos os advogados aqui de Maringá, desde os mais de Maringá e do Paraná, desde os mais renomados aos mais jovens, começando a carreira, são unânimes em afirmar que Vossa Excelência é o exemplo do magistrado ideal que a sociedade precisa. Honesto, honrado, educado, competente, comprometido com o ideal de justiça. E por isso, vi nos poucos minutos, fui cumprimentar Vossa Excelência ontem, logo que desci do avião, e vi a lhaneza, a educação e a sensibilidade. E saí daqui, eu que já sou um grande admirador do Paraná e de Maringá, saio daqui atestando que Maringá tem um exemplo de justiça criminal no Tribunal do Júri que devia ser seguido no país. É uma honra e um privilégio estar aqui sob a presidência de Vossa Excelência. Doutor Edson, promotor de justiça. Vossa Excelência me inspira, porque somos mais ou menos contemporâneos, talvez eu seja um pouco mais velho, apesar de bem mais acabado, mas... E vi aqui aquilo que me encanta na profissão. O amor, a seriedade e a paixão pelo que faz. Vossa Excelência faz isso a um escritor, Paulo Freire. Ele usa uma expressão que tem um sentido vulgar, mas que ela não é usada aqui no sentido vulgar, que ele diz: sem tesão não há solução. E não se está falando de tesão sexual, de lascívia. Está se falando de tesão, de paixão, de amor, de dedicação e de crença no que se faz. E Vossa Excelência mostrou isso. Eu já tinha essa referência do Dr. Marco Aurélio, mas eu vi na prática essa paixão, essa seriedade, esse empenho. E, eventualmente, as nossas divergências só faz com que essa admiração aumente. Porque aquele que é igual, ele nos seduz até um determinado ponto. Depois isso fica muito chato, é uma rotina insuportável e ninguém cresce, porque a gente só aprende com o diferente, com o contraditório. E hoje aprendi um pouco aqui com Vossa Excelência e quero cumprimentá-lo e dizer que é igualmente um prazer enfrentá-lo aqui hoje. Meu caro, cumprimento os oficiais de justiça, o doutor Cássio, o doutor Ilano, os serventuários aqui presentes e meu colega advogado de tribuna, Marco Aurélio, e meu colega Emílio. Dois jovens advogados que são exemplo. Esse rapaz, e eu posso chamá-lo de menino, isso não diminui porque eu já estou velho, é um rapaz espetacular. A seriedade, o empenho, a paixão. E me sensibilizou quando ele disse, e ele não acreditava, porque às vezes a gente pensa que uma pessoa que tem notoriedade, de difícil acesso, etc., e logo que ele me procurou, eu disse: não, conheço o seu projeto, vi o projeto, disse: pode contar comigo. Sei, ainda que tardiamente, estou testemunhando aqui o nascimento de uma estrela. Quando nós não estivermos mais aqui, nós teremos esse rapaz com a nossa idade, certamente com a maior referência da advocacia criminal aqui no estado, com toda certeza. Quero cumprimentar e dizer: é uma honra testemunhar esse nascimento. O doutor Emílio, o jovem doutor Emílio, que me lembra meu filho. Eu tenho um filho da idade dele. Esse rapaz é espetacular. E hoje ele fez uma apresentação aqui que eu vou usar a orientação
da exposição que eu vou fazer. Mas, antes de tudo, eu quero pedir desculpas ao nobre promotor de justiça, porque o apartei talvez tenha perdido um pouco o tom, mas eu me lembro de Nelson Rodrigues e vou parodiar Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues tem uma frase clássica que ele diz: quando um homem é traído por uma mulher, ele deveria dizer a esta mulher: perdoa-me por me traíres. E hoje, parodiando Nelson Rodrigues, quero dizer ao doutor promotor de justiça: perdoa-me por me ofenderes, porque sem querer eu devo ter causado. Porque foi posto no discurso que eu quis prender um policial. Em nenhum momento eu quis prender um policial. Ao contrário, eu disse: eu não estou duvidando do senhor. Agora o senhor está dizendo a mesma coisa que o seu colega. Se eu duvidasse, eu pediria um quesito de falso testemunho. Porque é assim que funciona. Qualquer das partes aqui, se achar que uma testemunha mentiu em plenário, quem vai decidir se a pessoa mentiu ou não são vossas excelências. É o júri que decide. E se o júri decidir que uma testemunha mentiu, a um quesito específico, ela sai daqui direto, conduzida para a autoridade policial, para ser autuada pelo crime de falso testemunho. Então não disse. E eu fui agressivo com o promotor porque ele pôs na boca do réu o que o réu não disse. E eu reagi um pouco agressivo e ele acabou pondo na minha o que eu também não disse. E eu queria prender o policial. Mas a culpa deve ser minha. Por isso, repito, perdoa-me por me ofenderes. Mas, feito esse introito, quero cumprimentar a sogra do Dr. Marco Aurélio, que me honrou ontem com o convite para o jantar. Não vou dizer o nome para não dar publicidade de exagero, senão vai todo mundo pesquisar o nome dela depois no Google e vai causar problema. Tive o privilégio e a honra de ser convidado por ela, sua filha e sua família, para um jantar um pouco rápido, mas me deu muito prazer e honra de estar lá. A linha de defesa que nós vamos estabelecer está aqui montada por esse jovem menino talentoso. E ela começa na linha do tempo dos eventos. Como os fatos aconteceram. Primeiro a compreensão dos fatos, para depois a gente tentar interpretar esses fatos. Adriano tem uma companheira, moradora de rua, e aliás aqui faço uma parte. Disse hoje de manhã para um órgão de imprensa, ele disse: é verdade que o senhor já fez mais de 1000 júris? Eu falei: é verdade. 20 anos, 25 anos. Defensor público do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, se fazia júri 2 vezes por semana, e depois a advocacia. E ela disse: e o senhor se sente bem? Eu digo: curiosamente, depois de velho, vou fazer o júri mais difícil da minha vida. Este júri é um dos júris mais difíceis da minha vida. Pelo talento do promotor de justiça? Não. Pela dificuldade do réu? Não. Pela gravidade da acusação? Não. Por que ele é o júri mais difícil da minha vida? Porque eu não sei o que é melhor para o réu. Os senhores vão ver, volta um pouquinho isso. Os senhores vão ver quem era o réu quando foi preso. Tem aí a gravação que o doutor promotor de justiça mostrou. Os senhores vão ver um sujeito destruído, monossilábico, caso automático, bêbado, largado. É esse o homem preso na delegacia. No dia que foi preso. Temos aí? Um homem destruído. Um homem aqui, o Estado como um todo, nada deu. Não deu educação, saúde, moradia, alimentação, transporte, emprego. Um miserável. E a vítima tão miserável quanto ele. E esse retrato do miserável é bem claro nas imagens. Perdeu o sinal, né?
Mas eu acho que vocês perdemos o sinal. Mas, aí, esse é o réu. No dia que foi preso. Esse é o réu. Monossilábico. Posso pedir que o acusado se levante, excelência? Algum... Queira se levantar, por favor. Esse é o réu hoje. É um paradoxo. Agora vamos ouvir, a gente já ouviu ele nesse depoimento, que diz, atirei fogo, não sei o que e tal. Agora vamos ouvir ele em juízo. Vamos lá ouvir a filmagem do interrogatório dele feito perante o juiz, o magistrado. Temos aí, pela aparência daqui, pelo interrogatório que vossas excelências assistiram, já viu. Parece outro homem. Estranhamente, parece estar melhor preso do que quando estava solto. Porque agora ele tem 2 ou 3 refeições diárias, tem uma coberta para dormir, tem uma cama para dormir, e nada disso ele tinha em liberdade. É um paradoxo inacreditável. E pior, eu perguntei para ele, se você for absolvido ou ganhar uma condenação pequena que você faça ser solto, você vai voltar para a rua? Ele disse, não. A minha irmã já aceitou, eu vou morar com ela. O que me deu um certo alento. Ou pelo menos uma esperança. Não consigo provar que ela está aqui, porque ela não veio, estava doente. Por que ele voltar? Olha, ele agora no interrogatório e juízo já estava preso há alguns meses, né? Consegue rodar? Boa tarde, Adriano. Meu nome é Cláudio, vim da primeira vara criminal, para conosco do Floresta, promotor de justiça, doutor interrogador, seu advogado também está conosco. O testemunho que acabou de... Dá para evidenciar só ele, não? Ele é o número 3. Vamos fazer perguntas, eu direi seu frente, se não quiser, não precisa responder, ok? É verdade que foi você que abriu o número do rosto da vítima? Sim. Olha, ele fala sim. A gente, eu no caso sou morador de rua, sou registro. E a minha está comigo, né? Está comigo, sou morador de rua. E por esse motivo, se deslocaram para o posto Matsuda, para ali, só na intenção de tomar um banho, né? O banho que a gente sempre tomava ali. Chegando ali, eu tenho alguns conhecidos no posto ali, né? Trabalham ali, a gente começou ali, né? A beber, né? Um pouco de vida, começou a beber, e esse rapaz estava no meio, não conhecia ele. E no meu caminho, como foi dito, no meu caminho carregava minhas panelas, né? Carregava diversos pertences pessoais, todos e tal. Para por enquanto. Pode parar, daqui a pouco a gente avança. Vejam só, eu só quis mostrar por enquanto a capacidade de articulação dele. A mesma que ele mostrou aqui em plenário. Se a gente comparar como ele falou no dia que foi preso, a diferença é abissal. Ele tem melhor aparência, parece melhor cuidado, fala melhor. Então esse júri fica difícil para mim, porque, por um lado, eu quero que ele seja absolvido, ou tenha uma pena minimamente justa, mas, por outro lado, eu tenho medo que, curiosamente, que estranhamente, a permanência da prisão pode melhorar a miserável vida dele. Mas eu não sou Deus. Eu tenho que fazer o meu trabalho movido pelas minhas convicções jurídicas e vou tentar. Se tiver mesmo uma família que queira morar, eu assumo publicamente o compromisso de contribuir, pelo menos, se tiver emprego, pelo menos com um salário mínimo todo mês, para ajudar no sustento da família.
posso fazer isso, não é difícil para mim, faço isso em outras situações, só não gosto de divulgar, mas é uma esperança até que ele consiga o emprego, se não voltar para as drogas, se não tiver crise psiquiátrica. Veja esse processo. Ele é tão injusto, e aqui não foi erro do promotor nem do juiz. Ele é tão injusto que esse réu, além de viciado em droga, além de usuário de álcool, ele tem vários problemas mentais que não foram divulgados. Só agora apareceu, ele disse que onde já foi internado. O artigo 144 do Código de Processo Penal, né? Lê para mim, Marco Aurélio. Quando há dúvida, quando há algum indício de que o sujeito pode ter problemas mentais, a lei obriga que o juiz instaure aquilo que nós chamamos de incidente de sanidade mental. Por quê? Se ele pode não ser totalmente maluco, mas ele pode ter a capacidade de compreender ou de se determinar reduzida. O que importa em a redução de pena. Ou até isenção. A isenção hoje é um problema, porque não podemos mais internar ninguém, o CNJ disse que não pode, eu não sei o que a gente vai fazer com os doentes mentais perigosos, que graças a Deus não é o caso desse, ele não é perigoso porque só tem esse episódio na vida. Pode ler, por favor. 149, a sanidade mental do acusado. Quando houver dúvidas sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, defensor, do curador, do ascendente, descendente, o cônjuge do acusado, seja submetido a exame médico legal. Ele devia ser. Talvez hoje, se a gente fosse do rigor técnico, quando ele disse que tem várias internações psiquiátricas, talvez a gente tivesse que instaurar até um incidente por causa disso. Mas o ideal é terminar esse julgamento. Depois a gente vai ter uma outra discussão, lá na frente, se pode se quisitar semi-imputabilidade sem ter feito o exame. É um debate um pouco mais complexo. Mas vamos aos fatos em si. Qual a base de acusação? A base de acusação, há fatos que eu não nego. Vamos separar os fatos que não têm divergência entre o doutor promotor de justiça e nós. Não discordamos que a vítima morreu queimada. Não discordamos que ela morreu queimada por fogo e álcool. Não discordamos. Até porque discordar disso seria delírio. A questão em debate é a seguinte. Numa linguagem simples, eu poderia dizer: nós precisamos saber se ele quis matar a vítima. O direito penal tem uma característica muito incomum. O direito penal brasileiro, principalmente. Nós não julgamos um fato pelo resultado dele. Por exemplo, se um cidadão comum de bem sai dirigindo um carro que o freio está ruim, e ele avança um sinal e mata uma criança num carrinho de bebê atropelado, esse fato é extremamente grave. É um dano inacreditável. Agora eu vou comparar com outro que eu quero matar uma pessoa, quero matar a policial ali, desculpe, e pego um revólver e disparo 6 tiros contra ela, mas não acerto nenhum. Ela não sofreu nenhuma lesão. Aos olhos do cidadão comum, quem merece uma punição maior? Eu que atirei 6 vezes contra ela e não acertei nenhuma vez, ela continua jovem, elegante, bonita, íntegra. Ou o sujeito que dirigiu no carro matou uma criança atropelada, culposamente. Aos olhos do leigo, aquele crime de matar a criança é muito mais grave.
Mas a lei diz que não. Aquele sujeito que matou a criança vai ficar sujeito a uma pena de 1 a 3 anos. E eu que tentei atirar na policial, com raiva dela, vou ficar sujeito a uma pena de 12 a 30, reduzida de 1 a 2/3. A minha pena é mais do que o triplo do atropelador. E só o leigo é um problema. A gente vê nos filmes americanos, os Estados Unidos já têm a concepção diferente de direito penal. Como eles são 50 estados e tem 51 códigos penais e 51 constituições, as coisas são muito confusas. Nos Estados Unidos, eles julgam mais o crime pelo resultado do que pela conduta e pela intenção. Então, um atropelamento de trânsito com morte nos Estados Unidos, dependendo do caso concreto, pode dar até prisão perpétua. Perpétua. Porque eles olham o resultado. Então, aqui, o resultado, é claro, é morte. Mas não é o ponto nevrálgico da nossa discussão para julgar essa causa com justiça e consciência. Em linhas gerais, a gente quer saber se esse resultado morte, se ele queria matar a vítima. Esse é o ponto fundamental. A só descrição da conduta já é um pouco complicado. Na polícia ele diz, eu tirei fogo. Aliás, aqui ele começa dizendo a mesma coisa. O juiz pergunta a ele, o senhor fez isso? Botou fogo? Eu disse, botei. Porque ele responde, botei fogo, porque ele sabe que foi a conduta dele que gerou aquele resultado. Mas ele não está dizendo que eu taquei o fogo na vítima para matar a vítima. E vejam que a palavra do réu, a acusação diz o seguinte, ele disse, isso é tudo muito estranho. O policial falou aqui, o réu que comete um crime desses, se a polícia chega, a primeira coisa que o cara faz, corre. Sai do local do crime, é o que o criminoso faz. Não. Ele comete esse crime, fica lá, ligam para a polícia chega lá, encontra ele, e ele bêbado, drogado, diz, foi você? Disse, foi. Isso é normal? Isso é conduta de quem está normal? E é aquilo que a gente viu na filmagem. Chega em juízo, ele diz, não. De outras palavras, se ele tivesse melhor discurso, ele diria, quando eu disse que eu taquei fogo nele, eu não quis dizer que eu joguei o álcool e taquei fogo. Eu quis dizer que eu taquei o álcool e me atraquei com ele, eu empurrei ele, ele caiu no fogareiro e pegou fogo. Ah, mas o álcool já tinha acabado porque ele foi comprado, disse o promotor. Não. Quando o fogo acaba, o carvão fica. E se a gente jogar mais um pouco de álcool, na mesma hora ele encandece. Todo mundo sabe disso. A gente vê no churrasco. E ele não jogou o álcool todo, porque o álcool tinha 5 litros. E mais, é inverossímil. Vou citar aqui, não sou muito citar não. Há sempre um debate no mundo da dialética e da discussão seguinte, o que é possível e o que é impossível. O que é possível é fácil de acreditar. O que é impossível não deve ser acreditado. E um filósofo penalista italiano chamado Antolisei, ele tentou resolver isso. Ele disse, o que é o possível, o que é o impossível? E ele disse o seguinte, o possível é tudo que não contraria uma lei da natureza. E o impossível é tudo que contraria uma lei da natureza. Se alguém disser que viu um cavalo voando, isso é impossível. Agora, se eu disser, para usar um exemplo que já aconteceu comigo num jogo, se eu disser que esse livro caiu no chão, esse aqui, ó, e caiu assim,
pergunto, dá para acreditar quando eu disse que o livro caiu no chão e ele caiu assim? Eu lá pontualizei. Cair assim o livro contraria uma lei da natureza? Não, tanto que está aí. Agora, a gente exclui o impossível. Mas quando a gente está com o possível, aí a gente tem que fazer um outro juízo, que é o juízo de probabilidade. Saber que aquilo é possível, mas é provável que tenha acontecido ou não é provável que tenha acontecido. Se eu jogar esse livro aqui para o alto e jogar várias vezes, provavelmente eu vou demorar umas 20 a 30 vezes até ele cair assim. Por quê? Porque é pouco provável, mas é possível. Fixando esse conceito, eu peço o galão de álcool. E o isqueiro? Eu tô com um galão de álcool. Vou jogar no sujeito e ao mesmo tempo vou tacar fogo nele. Eu preciso de 2 mãos. Ele diz, minha dúvida, que ele usou uma mão só. Porque o galão parece que não era exatamente esse. No primeiro momento eu peguei esse aqui, mas parece que o galão não é exatamente esse. Quero ser leal com o doutor promotor de justiça. O galão é daqueles que vem sabão em pó, líquido que tem uma alça mais forte. Tem ele aí? Ninguém, por favor. Não, cadê ele? Não, mas eu quero ele fora do saco plástico. É uma foto antes, doutor. Tá vendo como é que o promotor de justiça também ajuda às vezes? Eu? Antes do outro. É uma seguida. É. Mas a gente vai ver, eu vou continuar tentando demonstrar coisas. Ah, o doutor promotor tem. Aqui. Ele tem aqui, ó. Entendeu? Não é tão moderno, é como eu, imprime o processo todo. Não é verdade, olha lá. Ó, o galão é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse típico de sabão em pó, 5 litros. Obrigado, doutor. Não tem muita diferença entre esse, a única diferença é que essa alça, em vez de ser aqui, ela é aqui, certo? Então, veja bem, ele não jogou o álcool todo. Isso também é um ponto em controvérsia, porque ficou álcool no galão. Então, ele jogou esse álcool com a mão. São 2 momentos diferentes. Ele joga com a mão o álcool e depois pega o isqueiro, que eu não sei se estava na mão, se estava no bolso ou se estava em algum lugar. Quando alguém recebe um volume de líquido forte na cara, o que faz? E provavelmente com cheiro. Ou corre, ou parte para cima do agressor. Nada aconteceu. Ele ficou parado. Agora a versão do réu em juízo. Eu joguei o álcool, assumo que joguei. Na cara, no rosto. Ainda havia fogo ou brasa lá no fogãozinho. Ele cai por cima e aquela brasa ou fogo pega nele e ele vem a se queimar todo e morrer. Dizer que ele jogou com uma mão o álcool, com outra mão tacou fogo no próprio réu, é acreditar que esse livro cai assim sempre. Acreditar que o que ele disse para o juiz, sem estar bêbado, sem estar drogado, o que disse aqui hoje,
Joguei. Se caiu em cima, é acreditar que o provável é que esse livro caia sempre deitado. Que cair em pé é raríssimo. E aí os senhores têm esse problema. Destruir o livro. Mas eu consigo, qualquer livro que você precisar, não tem problema. E é por uma boa causa. Então, juízo de probabilidade. Outra coisa. A acusação aqui se baseia exclusivamente na palavra do réu, na suposta palavra do réu, na fase policial. A humanidade viveu um dilema ao longo da história, que é o seguinte: quando que a gente considera que a prova é suficiente para condenar uma pessoa? Essa é uma história da humanidade. Que critérios devemos usar para nos convencermos de que alguém é culpado de um crime? Nos primórdios, os juízos eram de Deus. Os juízos da ordalha, doutor promotor de justiça, nós mais velhos estudamos essas coisas, né? A garotada mais nova, nem fala mais nisso. Como não havia separação entre a vontade do soberano e a vontade de Deus, ele era o representante de Deus na terra, e a Inquisição depois foi o máximo, fazia-se, por exemplo, uma grande fogueira. Se você matou aquela pessoa, ela disse, não, eu não matei. Não se procurava prova nenhuma. Diz o seguinte, então, atravessa esse caminho de fogo. Se você sair do outro lado lisinho, é porque você é inocente. Deus não vai permitir que o inocente se queime. Se você sair queimado, você é culpado. Era o juízo de Deus. As ordalhas. Depois a Inquisição melhorou um pouquinho, deixou produzir outros tipos de prova, mas não admitiu o advogado. Torquemada, o grande líder da Inquisição espanhola, disse, mas por que a Inquisição, a Igreja Católica que fez isso, por que a Inquisição não permitia advogado? E Torquemada dizia, é simples, porque o réu culpado não merece defesa, e o réu inocente tem Deus que protege e não precisa de defesa. Então, ninguém tinha defesa na Inquisição. Ou porque não merecia, ou porque se fosse inocente, não precisava. Depois a Inquisição aceitou a participação do advogado, mas passou a dizer, nas suas normas, que o papel do advogado era fazer o réu confessar mais rápido para evitar o suplício, a tortura e o sofrimento. Isso foi sendo superado. Como é que a gente vai então aceitar, não tem mais juízo de Deus para decidir se alguém é culpado ou inocente? Aí surgiu a teoria que ficou conhecida como a da rainha das provas. O réu confessava o crime e acabou. Se você confessa o crime, para que eu vou produzir prova? Para que eu vou buscar? Você confessou. Não tem necessidade. Acabou. A confissão era a rainha das provas. A história da humanidade, entretanto, foi provando que as pessoas confessavam crimes que não cometeram por vários motivos. Para dinheiro, pagas para assumir crime, para proteger pessoas que eram as verdadeiras culpadas. E aí o sistema diz o seguinte, a confissão é um lixo, não serve mais. E aí criou-se um sistema que passou a ser o sistema do livre convencimento motivado. Nenhuma prova é rainha de nada, todas as provas devem ser examinadas em conjunto, e o juiz é obrigado, ao formar a sua convicção, a expor os motivos pelos quais se convenceu disso ou daquilo. Mas esse sistema vigente do livre convencimento, ele não vale, e o doutor promotor tem explorado isso aqui, não vale para o júri. Porque as decisões do júri não são fundamentadas. Então a decisão do júri não se orienta pelo sistema do livre convencimento, se orienta pelo sistema da íntima
convicção. Por isso que o compromisso é: prometo examinar essa causa com imparcialidade e a proferir a minha decisão de acordo com os ditames da justiça e da consciência. E é por isso que o júri pode até, eu tenho dúvidas sobre a conveniência disso, pode até praticar aquilo que se chamou, o doutor promotor explicou bem, absolvição por clemência. O cara é culpado, praticou, não tem defesa, mas o júri acha: absolva. Eu não tenho coragem de fazer uma tese dessa, porque aqui seria ser um miserável, não precisa de nada, a vítima era outro miserável. E o júri podia absolver e dizer: ó, já está preso há quase 2 anos, por íntima convicção. Mas eu acho que isso empobrece o debate. Empobrece muito, porque vira uma coisa piegas. E eu quero fazer um debate um pouco melhor com a questão jurídica. Então, a confissão do réu já não vale mais nada. E ainda tem um outro problema. Quando o réu confessa, e confessa sem nenhum esforço de defesa própria, ele fica lá, pratica um crime bárbaro, não sai do local, a polícia chega, não foge, perguntado diz: fui eu. Perguntado para a polícia, não faz nada do que qualquer um criminoso comum faria. Nada. E quando chega para o juiz, ele diz: não, doutor, não foi assim. Eu taquei fogo nele, mas não é assim que estão dizendo. Eu taquei álcool nele. Aí vira um problema. A palavra do réu na polícia vale sem advogado, sem nada? Aí o primeiro problema é lógico. Ah, vale. Então a palavra do réu vale. Quando o réu se ferra todo, a palavra dele vale. Quando ele vem em juízo e diz: não é isso, a palavra não vale. Qual das duas palavras acreditar? É no dado? É no sorteio? O Supremo Tribunal Federal já decidiu, e eu peço ajuda agora dos meus companheiros, o seguinte: que é inconstitucional se condenar uma pessoa com base exclusiva em fatos produzidos num inquérito policial, que não tem contraditório. A prova aqui tem juiz, tem promotor, tem advogado, todo mundo participa. E por isso, ali, homicídio qualificado, nulidade da pronúncia, aqui é menos que a condenação, é só para aceitar o julgamento pelo juiz. Olha o que diz: habeas corpus, homicídio qualificado, nulidade, pronúncia fundamentada, Opa! Fui eu? Eu sou um desastre. Eu sou um desajeitado. Eu sou um perigo. Pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos de informação colhidos em fase extrajudicial, que é o inquérito. Ofensa ao artigo 155 do Código Penal. Impossibilidade, nova orientação do STF. Atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema admite a pronúncia com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao 155. Vinha decidindo assim o STJ, agora ele mudou. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal, a partir do habeas corpus 180.144, ministro Celso Mello, a primeira fase do procedimento constitui filtro processual para a função de evitar julgamento pelo plenário, sem existência de prova de materialidade e de autoria. É ilegal a sentença de pronúncia com base em provas produzidas no inquérito, sob pena de se igualar, e vai por aí fora. Para pronúncia. Agora imagine para condenação. Para condenação, que é muito pior que a pronúncia. A pronúncia é só admissibilidade. Mas eu volto ao tema. Eu tenho duas palavras do réu. Vou esquecer que é inconstitucional. Vou esquecer que se ele for condenado aqui, provavelmente, não acredito que vai ser condenado com base nisso, ou pelo menos não desses termos. Ele admite responsabilidade parcial disso e acho que vai ter que ter alguma condenação. Mas vamos continuar aqui. Aqui é a palavra dele. Bêbado, drogado, sem nenhum esforço de autodefesa, nada. Aqui, da polícia, aqui em juízo.
Não, eu não taquei fogo, eu taquei álcool nele, mas eu não acendi o fósforo nele, ele caiu. Qual das duas versões eu acredito? Essa diz alho, essa diz bugalho. E não tenho critério para decidir, salvo o critério da probabilidade que a gente viu. Quando eu não tenho isso, o que eu tenho que fazer? Lixo. Não vale nada. O réu nega a autoria do crime na polícia. Chega em juízo e ele confessa. Como foi em juízo, perante um juiz, merece mais credibilidade. Porque ele tinha um advogado. Então essas provas se aniquilam. E se elas se aniquilam, o que acontece? Nós não podemos considerar essa confissão dele. E aí, o processo é rico. Ele é rico socialmente, ele é rico dogmaticamente. Rapidinho d'água aí, por favor. Deixou, é aqui lá? Tem quanto tempo ainda aí? Eu só tenho 29 minutos. Então, veja só. O que acontece? O júri, o primeiro quesito do júri, provavelmente, e o doutor promotor de justiça, carimbadíssimo, acertou quase toda a quesitação. O primeiro quesito, tem aí o modelo aí não, pra gente? O primeiro quesito vai dizer assim: no dia tal, às tantas horas, a vítima fulano de tal sofreu lesões corporais, etc e tal, não sei o que, decorrente e tal, não sei o que. Sim, ninguém tem dúvida, nem ele, nem eu. Alguns juízes desdobram, ele explicou isso bem, outros não. Essas lesões foram a causa eficiente da morte da vítima? Também? Sim, ninguém tem dúvida. Agora vem um outro quesito. Que é o seguinte: eu não sei como é que o magistrado faz, eu vou dizer como eu acho que deveria ser, mas isso tudo é muito complexo. Ele teria que ser, pelo 483 e 484, o seguinte: acho que tinha que ser mais ou menos genérico. O réu deu causa a esse resultado morte. Por quê? Para depois, então, o quesito principal de defesa. Qual é o quesito principal de defesa? É que ele causou essa morte. Mas ele não quis essa morte. Mas se ele tivesse tomado mais cuidado de não jogar álcool na cara de alguém perto do fogo, essa morte não aconteceria. Então ele deu causa a essa morte por culpa. Homicídio culposo. E aí virá um quesito que o magistrado vai elaborar, se ele deu causa a essa morte por negligência, imprudência ou imperícia, ou direto, se foi por culpa, não sei qual é o procedimento aqui. Nesse quesito, se os senhores afirmarem sim, vão cessar a competência do júri. Vai passar a competência para o magistrado. E ele vai julgar o crime, que vai ficar numa pena entre 1 e 3, 1 e 4, porque 1 e 3, não, 4 não dá para passar. Vai ficar entre 1 e 3 anos de prisão. Esse é o resultado. Mas, se os senhores acharem que não é isso, que é o que me parece mais equilibrado. Se os senhores não acharem isso, vai vir logo a seguir o quesito de clemência. Né? O réu deve ser absolvido. Eu não gosto disso, né? Meus colegas falam: pô, você parece promotor de justiça, você não gosta desse quesito? Eu digo não. Porque a inspiração disso é o perdão judicial. Lá no crime culposo, acontece no Rio de Janeiro, teve uma atriz famosa, que ela foi sair com um carro, bebeu, saiu com o carro caiu uma ribanceira, matou o filho de 2 anos. O promotor, acertadamente, pediu perdão judicial para ela. Por quê? Porque a lei diz que quando as consequências da infração atingem o agente de tal maneira que a pena se torna desnecessária, não se justifica aplicar a pena. É o prachado do princípio da pena natural. Quando a pena natural da vida já foi severíssima, não precisa mais de uma pena criminal. Talvez o júri ache que esse réu
já foi tão punido pela vida, sem comida, sem alimentação, sem emprego, sem transporte, como foi a outra vítima também. São uns miseráveis, que já ficou preso 1 ano e pouco, que já está de bom tamanho, e resolve absolver. Mas é por clemência. É por clemência. Depois disso, se por acaso os senhores não afirmarem o quesito do culposo e negarem também o da absolvição, vai vir um quesito seguinte: a lei diz, e o promotor antecipou para mim, a motivação do crime é importante, a intenção é importante. Eu acho que ele cometeu esse fato por motivo de relevante valor moral. E vai ter um quesito sobre isso. O promotor diz que não, porque houve uma desproporção. E aqui eu vou divergir dogmaticamente, não é um debate do caso em si. Ele diz que houve uma desproporção disso com a conduta dele. A motivação está íncita ao psiquismo do indivíduo. A reação é historialização. Querem ver um exemplo? Querem ver um exemplo clássico? Eu acho que o doutor promotor de justiça para frente vai concordar comigo no futuro. O sujeito, caso real no Rio de Janeiro, o sujeito estuprou uma criança de 5 anos e matou. O réu, o pai dessa criança, procurou o sujeito dias, encontrou, torturou o cara até a morte. Perdeu o motivo de relevante valor moral? O que mobilizou ele para praticar o crime? O que interferiu no psiquismo dele para ter aquela vontade? A dor da perda do filho. O que interferiu no psiquismo desse sujeito? O desrespeito à mulher dele, à companheira dele, pobre, miserável, da mulher dele. Um homem que não defende a sua mulher não merece ter uma. Então a motivação não tem nada a ver com a desproporção. A motivação do homem que matou o estuprador da filha é porque ele estuprou a filha. A desproporção é outra história, porque está no plano real, físico. Então, se os senhores chegarem a tanto, vai ser perguntado se ele praticou o crime por motivo de relevante valor moral e social. Agora, vem um problema, Excelência. Reconheço que o tema é bem polêmico e, de certa forma, inédito. Eu acho que esse réu devia ter sido submetido a exame de sanidade mental. Mostrei por tudo. Várias internações, etc. Ele não foi. Então eu acho que ele teria que ter, pelo menos, se fosse condenado, a atenuante do 26, parágrafo único do Código Penal, por favor. Não que ele seja um louco acelerado. Olha o que diz o Código Penal do artigo 26, parágrafo único. Estamos aí? Eu só falo que eu sou meio acelerado, eu sou até acelerado para inteligência artificial. Tem amigos, ó, mexe com inteligência artificial não, que você é muito acelerado. O artigo 26, parágrafo único, a lei estabelece um dos requisitos para se punir alguém é que o sujeito seja capaz de compreender o que está fazendo e se determinar. Né? Senão não adianta. Louco é louco, né? Minha cara secretária, eu tenho quantos minutos? 20? Então, o sujeito... Conseguimos? Não. Então veja só. Diz o Código... Não, opa, não. Não, 26. Vamos lá. O Código regula as doenças mentais, as perturbações mentais, nesse artigo 26. Ele diz, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aqui o cara é totalmente incapaz, ou não sabe o que está fazendo, ou não consegue se determinar. Mas o parágrafo único diz: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental, ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aqui, ele tem uma capacidade reduzida, mas ele não é incapaz, ele não é doente mental, grave nem perigoso. Então, se for o caso, ele teria que ter essa redução de pena. E agora fica um problema, pois se o juiz substituir a pena, onde é que a gente trata dele, né? Onde que ele vai para o tratamento ambulatorial? Não tem onde ir. Então vai só reduzir pena se for o caso. Mas, como eu ainda tenho 20 minutos, falou-se aqui em causalidade, mas eu não vou botar essa tese não, porque essa tese é quase impossível de aquisitar no júri, é um negócio muito problemático. Mas eu quero dar umas linhas gerais. O doutor promotor de justiça, com talento, com eficiência, leu o artigo 13 do Código Penal e, para mostrar a causalidade, ele disse, leu o 13 o seguinte: considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Primeiro, aqui tem uma estupidez enorme, porque a omissão não causa nada. Se eu esbarro nessa garrafa e ela cai, foi a minha ação de esbarrar na garrafa que derrubou a garrafa. Se o senhor põe a garrafa aqui e eu tenho a obrigação de proteger a garrafa e eu não protejo a garrafa e a garrafa cai, é omissão. Porque os crimes são cometidos de duas formas: por condutas positivas, que é um fazer alguma coisa, e por condutas omissivas, que é o deixar de fazer. Na conduta comissiva, a conduta positiva, a gente faz uma coisa e desta coisa produz um resultado. Eu bato na mesa, faz barulho. Eu empurro o copo, ele cai. A conduta minha é comissiva. Agora, na omissiva, o que ela causa? A omissiva não é nada. Ela não causa nada. Então, no crime omissivo, aquele que não tem, a conduta é não fazer o que devia, o sujeito é responsável não porque deu causa ao resultado. Ele é responsável porque ele tinha obrigação de impedir o resultado. Ah, a criança morreu de fome porque a mãe não alimentou, porque foi para a boate e viajou. A mãe causou a morte dessa criança? No sentido naturalístico, não. Porque quem matou a criança foi o quê? A fome, a inanição. Mas por que ela é responsável? Ela deu causa ao resultado? Não, porque ela tinha obrigação de impedir o resultado alimentando essa criança. São coisas diferentes. Pode parecer, desculpe, não quero ser tão técnico, mas eu não subestimo aqui, eu vi os jurados, quase todos têm nível superior, têm profissões distintíssimas, né? Eu dei uma olhada, então acho que compreende bem isso. E tem mais, quando o cidadão leigo não compreende uma coisa jurídica, a deficiência não é dele, a deficiência é minha. Eu sou capaz de explicar, numa linguagem simples, aquilo que qualquer ser humano pode entender. Então, dito isso, é o seguinte: vamos voltar para os crimes comissivos. Considera-se causa a ação, vou esquecer a omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. O que o doutor promotor disse? Todos os antecedentes equivalem. A teoria da equivalência dos antecedentes. Mas o problema é que o parágrafo 13, o parágrafo 1º do 13, tem uma regra que vai chegar e vai dizer o seguinte, ó. Vamos lá. Ele diz, o resultado que depende da existência... Olha o parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação
Porra, eu tô danado, né? Doutor, eu tô me boicotando aqui pelo visto. Voltou não? Tá bom. Então, olha só. Vou tentar. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu resultados. Vamos tentar explicar isso numa linguagem. Eu brigo com Vossa Excelência. Puxo uma faca e lhe dou uma facada. Vem o socorro, bota na ambulância. E está indo embora. Quando está indo para a ambulância, vem uma carreta, pega a ambulância e pá! Mata a vítima, o motorista, todo mundo. O bom senso já diz: eu posso responder por esse resultado morte que aconteceu pela colisão dos veículos? Não posso. Mas é o seguinte, se eu não lhe desse a facada, o senhor não estaria dentro daquela ambulância que sofreu o acidente e matou. Não é o problema. Aí, quando a gente tem mais de uma causa aparente de um resultado, nós chamamos isso de concausas, causas juntas. Quando essas concausas juntas, elas podem ser absolutamente independentes e que uma não se aproveita da outra, ou pode ser relativamente independente. Estou brigando com o senhor, dou uma facada, o fio de alta tensão cai, pá! Mata o sujeito. Nenhuma relação entre a nossa briga e o fio de alta tensão. Agora, dei a facada. Por quê? A causa vai produzir um efeito. A causa, a conduta positiva, vai produzir um efeito. Aí a questão é a seguinte: quando a causa superveniente, porque a primeira causa é a facada, quando a causa superveniente precisou da ajuda da anterior, porque a ambulância só estava com o paciente porque a anterior ajudou. Ela não é totalmente independente, ela é relativamente independente. E aí ela só vai excluir a imputação se por si só ela produzir o resultado. Ou seja, se ela sozinha produziu efeitos capazes de levar à morte. O cara morreu de quê? De fratura de crânio. Agora, se o cara não morre, fica lesionado e não sei o quê, e chega lá, faz uma parada cardíaca, não. Morreu porque era uma causa relativamente, mas por si só ela não produziu resultado. Agora, sustentar isso, eu juro que eu nunca fiz um júri que fizesse esse tipo de sustentação, mas serve para o jurado compreender. Na minha percepção de justiça, a solução é: a vítima morreu? Morreu. Sofreu lesões? Sofreu. Essas lesões causaram a morte? Sim. Foi ele que deu causa, mal ou bem, porque eu poderia dizer que não foi ele que deu causa, mas se eu pedir que não foi ele que deu causa, que foi o fogo, vai gerar um problema enorme para o magistrado depois. Como é que ele vai julgar isso? Doutor, vai ficar bem confuso. Então, eu vou aceitar que ele deu causa. Direta ou indiretamente, mas deu causa. A vítima sofreu lesões? Morreu? Ele deu causa? Sim. Agora, ele deu causa por negligência, imprudência, imperícia ou por crime culposo? Sim! E aí, todo o julgamento passa para o magistrado. Não sei se Vossa Excelência não considere isso uma invasão de privacidade. Você sabe se vai prender a réplica? Ou prefere não responder? Não. Não tem problema. O promotor também tem direito ao silêncio. Eu estou só brincando com ele. O promotor também tem direito ao silêncio. Por quê? Eu cometi um dos grandes erros numa defesa que eu fiz do Guilherme de Pádua, e isso está publicado em livros, porque os promotores acusaram, e eu fiz uma defesa e deixei alguns pontos porque eles me falaram: vai ter réplica. E eu
35 anos atrás eu era menos experiente, né? Acreditei. Deixei alguns pontos para terra, porque o juiz só vai a réplica, eu disse, não queremos réplica. E eu fiquei com a brocha na mão, como se diz popularmente. Mas ele também não caiu na minha armadilha, não quis responder. Então vejam, isso me parece justo. Quero dizer, não sei se eu volto, quero dizer que eu estou aqui, o doutor disse que também tem tempo para se aposentar, é um apaixonado pelo que faz, eu também sou. Isso a gente se dedicou muito. Não é demagógico, não sou eu que estou em julgamento, mas até para servir de experiência para os jovens advogados. Eu sou um advogado de origem muito humilde. Aos 13 anos de idade, eu morava em favela no Rio de Janeiro, sem pai e sem mãe, sozinho. Entrei na universidade pública, fui tal como o doutor promotor de justiça, primeiro colocado nos 3 concursos, juiz, promotor e defensor público. Optei por ser defensor público. A vida me deu muito, o povo me deu muito, porque foi imposto do povo que permitiu ser o que eu sou hoje. Esse povo massacrado. Então hoje eu tenho tempo de me aposentar, mas eu tenho honra e prazer de ajudar esse povo como defensor público e também ser advogado particular. Então eu faço as duas coisas. Trabalho para os pobres com carinho, com paixão e dedicação, e trabalho para os ricos muito bem remunerado. E não tem crime nenhum nisso. O doutor, talvez se quisesse, ainda dava tempo de ter sido advogado. Que a lei complementar se ressalvou, mas alguns promotores ainda podem advogar. Então eu faço isso por amor à causa, por amor à defesa. E digo para os jovens advogados, os jovens advogados sempre perguntam isso: você não defende culpados? Eu digo, eu nunca defendi um culpado, porque eu não defendo pessoas, eu defendo direitos. A pessoa é acidental. Eu defendo o direito de uma pessoa não ser condenada sem prova, eu defendo o direito de uma pessoa não ser condenada com base numa prova ilegal, eu defendo o direito de uma pessoa não ser condenada a uma pena exagerada, eu defendo o direito de uma pessoa ser tratada com dignidade. Mas eu só posso limitar esse direito de tratar com dignidade na justiça, porque eu não sou político, eu não atuo lá fora. Eu queria que ele tivesse dignidade para morar, para se educar. E aqui, para encerrar, quero fazer um pequeno... Não é nenhum gravame, observação dos policiais aqui. Tenho carinho, essa moça aqui, a esses policiais que estão aqui, estou observando todos eles, que eu sou muito observador, uma conduta exemplar de Ilhanesa. O doutor promotor de justiça disse aqui no debate que Maringá tem 50 crimes por ano graças à eficiência da polícia. Eu não vou negar a eficiência da polícia de Maringá, que é tradicional. Mas eu quero dar o verdadeiro motivo para Maringá ter só 50 homicídios por ano. Maringá é o 23º índice de desenvolvimento humano do país. O Brasil tem 5.700 municípios. Maringá é o 23º em melhor qualidade de vida, em melhor educação, em melhor transporte, em melhor moradia. 23º de 5.000. E por isso tem um povo mais disciplinado, mais cordato, mais gentil, mais civilizado, mais consciente, mais solidário. E aí os crimes diminuem. Não é o caso do Rio de Janeiro e de São Paulo, que vive uma guerra. Porque se a eficiência da polícia contivesse crime, os Estados Unidos seriam um paraíso. E não só. É o país que tem o maior número de presos do mundo. A eficiência da polícia é importante. Muito. Mas ela sozinha não consegue conter. O que muda a criminalidade, o que muda o retrato de um país é assistência social, emprego, moradia, educação, transporte, saúde. Tudo que esse infeliz não teve. Façam justiça. Obrigado, Excelência.